Hoje o tema vai ser sobre medos, ajudando as crianças a lidarem com os medos. Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode ajudar as crianças? Quem aí tem medo, gente? Levanta a mão, me faz um sinal. Eu tenho alguns medos, né? Não é porque a gente vira gente grande que a gente não tem medo, que os medos desaparecem porque a gente cresceu. Na verdade, eles só mudam, né? Sou de Ouro Fino, Minas Gerais, tenho um menino de 3 anos. É mais ou menos nessa faixa etária, mais ou menos entre 3, 4 anos até 7 anos é que acontece mais os medos. Você já tá enfrentando algum medo aí na sua casa, Nayana? É Nayana? Naya? Paloma? Paloma, Naya? Deve ser, né? Fala aí pra mim, é Paloma? Então, como eu tava falando, medos todos nós temos, né? Porque a gente vira gente grande que a gente não tem medo, né? Quais são os medos de vocês? Me contem aí. Eu tenho alguns medos. Eu tenho um certo medo de altura, igual eu ando de avião, mas eu não ando de montanha-russa. Eu subo de elevador, eu vou em sacada, mas eu não gosto muito de apartamento muito alto e chegar na beira da sacada. Não me traz uma sensação muito boa, né? Quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, tem pouco tempo, logo ali uns aninhos atrás, eu inventei de ir andar num brinquedo que chama barca. E aí que a gente entra e essa barca balança, balança, balança. Eu chorava na barca e pedia pelo amor de Deus para essa barca. Tanto que aí eles pararam a barca para eu descer, porque eu não aguentava. Então assim, é uma sensação muito ruim para mim. Naya. Oi, sejam bem-vindos quem chegou agora. Nós estamos aqui aquecendo a live pra gente começar a falar sobre ajudando as crianças a lidarem com seus medos. E quais são os medos de vocês? Quem tem medo aí? Quem tem medo aí, levanta a mão. Meu filho não tem muito medo não, viu? Isso às vezes acho até um pouco ruim. Ele é bem destemido e muito terrível. Faz sentido isso que você tá falando, Naya. O medo, todos os sentimentos, eles são bons pra gente. A gente tem que avaliar a intensidade desse medo. O medo, ele também nos protege. Igual se eu tenho medo de atravessar a rua com um monte de carro parando, eu vou parar, eu vou olhar para um lado, olhar para o outro, vou aguardar o momento certo para atravessar e vou atravessar. Então o medo, ele não é de todo ruim. A pessoa não precisa ter medo de nada. Não, o medo também serve para nos proteger, nos resguardar. Então em intensidades pequenas, ele nos ajuda, né? Então, ter medo em grande intensidade, que é aquele que paralisa, que você deixa de fazer algo, aí sim é um medo que atrapalha, que adoece, que deve ser levado em conta, em consideração, né? Mas o nível de medo é importante pra gente. Morro de medo de escuro. Amanda, você morre de medo de escuro? Amanda, e você tem filhos? Eu já tive medo de escuro até os 14 anos. Eu conto essa história para todos os meus pacientes. Assim, tia Hanna, você também teve medo do escuro? Eu tinha! E é bom compartilhar essa experiência com a criança, né? Porque aí você até conta para ela como você solucionou essas coisas. Então, eu tinha medo do escuro até os 14, mas agora eu não tenho mais medo de escuro, não. Eu já entendi que no escuro não tem nada. Que é tudo, muita coisa da fantasia e da imaginação que a gente tem. Minha filha perdeu o pai há 5 meses e o avô logo após. Será que isso pode afetá-la, causando algum bloqueio? Nossa, primeiro, Kênia, assim, eu sinto muito, né, por essas perdas.
perder pessoas que a gente confia, perder pessoas próximas e queridas, né? Igual perder mãe, pai, avós, irmãos, é muito doloroso e é difícil esse processo. É um processo de luta, é um processo de tristeza, é um processo que tem que ser reconhecido e validado. Não tem como ignorar ou passar por ele, fingir que não existe. Então, assim, isso pode afetá-la quando a gente às vezes fala, não precisa ficar triste não. Eles foram morar no céu, eles viraram luz. É bom conversar sobre a morte, porque a criança pode desenvolver um medo de ser, de você, a mãe morreu, de outras pessoas morrerem, né? Toda vez que você for sair, a criança fica apavorada. Então, tem que ser acolhida essa criança com perda de morte, tem que ser acolhida, tem que permitir esse luto dessa criança, o choro. Muitas vezes as pessoas querem poupar a criança de ir ao velório, mas esse ritual é um ritual importante. Então, se a criança não esboçar nenhum, eu não quero ir, então, leve a criança se ela quiser ir, se ela quiser ver, participar, despedir. Isso é um ritual da vida, né? Como vários rituais, como o nascimento, casamento. A morte também precisa de um ritual e a gente precisa de um tempo para lidar com essa perda. E a criança também precisa de um tempo. Eu tô com uma pacientinha que ela perdeu a mãe. Com 6 anos, tem 2 anos que ela perdeu a mãe. Então, assim, ela ainda não elaborou. Ela ainda nas brincadeiras, essa mãe tá sempre presente, faz parte da família. Ela fala dessa mãe com o verbo, pronunciando o verbo no presente, não no passado. Então, a gente precisa ter calma, ter paciência, dar cola, acolher. Confesso que em uma sessão, trabalhando essa questão da morte, dos sentimentos, que tudo tem uma passagem, que as plantas, os animais, os seres humanos, né, nascem, crescem e morrem. E aí ela chorou, né, o momento que ela soube o que aconteceu. Então, eu também me comovi. Fiquei muito emocionada nessa sessão com ela e abracei, dei colar, até perguntou, você tá chorando? Eu falei, tô emocionada com a sua dor, com a sua tristeza, eu também me sinto triste, né, de você ter tido essa perda, né, tão criança, e ela me abraçou, e esse acolhimento é muito importante. Então, pode sim surgir alguns bloqueios. Tem crianças que fingem que não acontece, que não estão nem aí, mas aí às vezes é bom você buscar um profissional, um psicólogo, para trabalhar esse luto, esse momento, tá? Então, tenho sim, ele tem 2 anos. A Amanda tem um filho de 2 anos. Amanda, você tem medo de escuro, como que você faz com ele? Olha, todos os pacientes que eu trato com medos, algum medo de barata, escuro, alguma coisa assim, normalmente, se os pais têm um medo, a criança desenvolve aquele mesmo medo. Porque você imagina que você é a pessoa que a criança mais se sente segura, mais confia. E se você tem medo, ela também tem que ter, porque, né, boa coisa não deve ser. Então, é bom a gente trabalhar essas questões com a gente para poder ajudar os nossos filhos, senão eles vão desenvolver os mesmos medos que a gente tem. Conversando mais cedo sobre o medo que meu filho tá tendo há 1 semana. Ela tem 6 anos. Ixi. Ela também fala como se o pai estivesse aqui, sempre no presente. Kênia, sugiro que você leve ela para psicoterapia, para um psicólogo, tá? Para ela fazer essa elaboração. Perdeu 2 pessoas significativas, né? Que dão confiança, segurança, amor, porque os avós são muito importantes também. Então, ela precisa de algum apoio para ressignificar, elaborar e passar por esse luto de uma forma saudável, né? Então, fica aí minha dica.
Então, gente, estamos aqui aquecendo para falar sobre medos. E já falando de medos, né? Amanda, já consigo administrar meu medo do escuro. Não passei spray. Amanda, desculpa eu rir. É porque uma mãe uma vez contou assim pra mim: Hannah, eu tenho tanto medo do escuro. Ela também tinha medo do escuro. Eu também tenho tanto medo do escuro que eu deito e peço pro meu marido: vai lá, apaga as luzes. Eu não vou apagar luz nenhuma. E a criança tinha medo, muito medo de escuro, né? Então, deve estar sendo um desafio. Mas olha pra isso, Amanda. Vai buscar um olhar por qual motivo, né? Tem essas coisas, se são crenças, né? Muitas vezes a gente tem crenças que levam a isso, questão espiritual, ver espíritos, essas coisas. Eu atendo muitas crianças. Essa criança também que perdeu a mãe, a família é espírita, então, assim, ela tem muito medo de ficar sozinha, de tomar banho sozinha, porque ela disse: eu vi um espírito que era da minha mãe, um vulto que era da minha mãe, e aí, né, gira em torno dessas coisas. Então olha pra isso pra ver. Rindo alto aqui da colega. Jéssica, a Kenny, a gente tá rindo, mas eu entendo você, entendo os medos, e eu só tô pontuando que você vai lá. Oi, Marcela! Tudo bem? Seja bem-vinda! Essa é minha sobrinha, gente, tá com um bebê recém-nascido, meu sobrinho neto, meu segundo. Então, Kênia, olha pra isso, porque o medo de escuro, ele não é real, né? Até vou falar um pouquinho aqui disso mais pra frente, como lidar com esse medo com as crianças, talvez até possa te ajudar a ir enfrentando. Mas, às vezes, algumas coisas estão por trás dos medos, algo mais profundo, né? Eu tive um caso que eu atendi que a pessoa veio, uma adulta, veio por medo de barata, e aí, quando a gente foi trabalhando, tinha um abuso, né, na infância por outra criança mais velha. Então, assim, às vezes o cérebro da gente, eu acho que é um cérebro muito inteligente. Por quê? Porque ele usa recursos e mecanismos para ajudar a gente a lidar com as coisas. Então, vamos supor, ele guarda lá numa caixinha bem escondidinha algo que aconteceu, e aí ele traz à tona alguma coisa para você lidar com isso. É igual isso, um medo de barata. Tinha na cena, na situação, uma barata mesmo, mas não tinha uma lembrança, ela não lembrava disso, não sabia de nada disso. Então, esse medo de barata é o que veio trazê-la para terapia, porque causou alguns constrangimentos em alguns lugares. Então vou lá tratar. E tratando, surgiram outras coisas. Então, buscar ajuda, né? Não custa nada, pelo menos a gente se livra de algo que atrapalha a vida da gente. Sim, estou levando. Que bom, Kênia. Mas não estou vendo resultados. Kênia. Se não estiver vendo resultados, ou se... Porque tudo é processo, precisa de tempo. Então, dê um tempo, 3 meses, né, 4 meses, para ver como que as coisas caminham, como que a criança faz vínculo também com o profissional, e depois avalia, né? Se for necessário, muda de profissional, porque a criança é igual adulto. Muitas vezes ela faz vínculo, outras vezes não. Quando criança eu ficava de castigo no banheiro, creio que por isso até hoje não gosto. Amanda! Tchim! Você acertou. Deve ter um trauma aí mesmo. Não sei se você ficava de castigo no banheiro escuro, e aí tem um trauma que fortalece esse medo, entende? Vai trabalhar isso, menina. Vai ser super legal pra você. Depois a vida deslanche de uma forma muito mais saudável. Então vamos que vamos, gente, vamos começar ajudando. O tema de hoje da live é ajudando as crianças a lidarem com medo. E o que é o medo? O medo é um sentimento, né, que a gente tem, assim como a tristeza, a raiva, a alegria. E ele vem ou para nos ajudar, como eu disse, né, ele pode nos proteger. Se você tem um tanto de medo, você não vai atravessar a rua com um monte de carro. Se você tem um tanto de medo, você não vai pular do 10º andar. Tipo, tá tudo bem, é alto, não vai acontecer nada. Não, esse medo pode nos proteger. E também o medo, com intensidade muito grande, ele pode nos paralisar e nos adoecer. E é nesse contexto que nós vamos falar do medo aqui.
né? O medo é uma forma que a criança tem de expressar algo que ela não consegue lidar. Às vezes a criança não consegue expressar, contar do que ela tem medo. Ela só fala assim: eu tô com medo. Ah, eu tô com medo. De que você tem medo? Ah, não sei, mas eu tô com medo. Aí ela quer ficar o tempo inteiro junto, ela quer ficar próximo, né? E normalmente isso acontece em torno dos 4 aos 7 anos. É natural ter aquela fase do medo do escuro, medo do abandono, medo da morte, medo dos pais separarem. E como que lida com isso, né? Uma forma de lidar com medos é a gente brincar de faz de conta. Porque quando a gente utiliza da forma lúdica, do faz de conta, da brincadeira, a criança, ela na brincadeira, ela consegue ir expressando o sentimento dela e expressando como que é esse medo, né? Do que ela tem medo. Muitas vezes esse medo é criado da imaginação, da fantasia da criança. E ela vai, à medida que ela vai brincando, que você vai brincando ou faz de conta, ah, tá ali o carrinho com outro carrinho, ah, e aí o carrinho anda para um monte de lugar, mas o carrinho tem medo de passar em cima de uma ponte alta, ou esse carrinho tem medo de ficar aqui no escuro, e aí ela vai contando, ah, porque no escuro pode aparecer um bicho tal que vai pegar esse carrinho. E aí pode ser o carrinho, pode ser uma boneca, pode ser qualquer brinquedo que às vezes você tá brincando com a criança e ela começa a expressar os sentimentos de medo. Então, no brincar de faz de conta, ela consegue melhor dizer do que quando você só faz a pergunta. E à medida que você vai brincando com a criança nesse faz de conta, você pode ir entrando nessa questão do medo com ela e você pode ir fazendo essas perguntas. Ele tem medo, esse carrinho tem medo, e ele tem medo de acontecer o quê? Aí ele vai falando. Ah, ele tem medo de quem? É de alguém? De alguma coisa? O que ele sente quando ele tá no escuro, então? E aí a gente vai fazendo algumas perguntas e a criança vai trazendo à tona esses medos. E aí você mesmo pode intervir com a brincadeira, dizendo, no escuro não tem nada, né? Vamos por outro carrinho, vem um carrinho, esse carrinho ele gosta de ficar aqui no escuro. Por quê? Porque ele sabe que não vai acontecer nada no escuro. O escuro não faz nada. Nunca fez nada com ninguém. E aí na brincadeira você vai desconstruindo essa ideia, né? Por quê? Porque a brincadeira gera intimidade e vínculo da criança. Então é muito íntimo e a criança vai gerando, se tornando espontânea no brincar e vai gerando vínculo com você e aquilo vai saindo, aquele sentimento vai saindo naturalmente. E ela vai te contando espontaneamente sobre os medos dela. Porque muitas vezes ela tem medo de falar do medo. E aí, como ela não consegue chegar pra você e falar, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo da... esses dias eu ouvi de uma paciente minha, a boneca do banheiro. Ela tem um nome, essa boneca do banheiro. Então, assim, foi na brincadeira que a boneca não ia no banheiro, porque ela tinha medo de olhar no espelho e ver a boneca lá que vive no banheiro. E aí nós fomos brincar e tudo, e aí fomos desconstruir essa ideia. Então, uma das formas é esse lúdico, porque vai gerando na criança segurança e intimidade o suficiente para você ir intervindo nesse medo que ela tem. A criança ela tem vários medos, mas a gente pensa assim, que são muitos, mas não são muitos, mas são alguns. Um dos medos é medo de abandono, né? Aquele medo assim de que o pai e a mãe vão embora e de que eles não vão voltar. Por isso, assim, às vezes a criança chora, desespera, eu nunca mais vou ver meu pai, minha mãe. Então, o importante, quando a criança tá nesse processo de medo, de abandono, de ser abandonada, de ser esquecida em algum lugar, na escola, eu vou pra escola e meu pai e minha mãe nunca vai voltar para me buscar. Às vezes elas desenvolvem esses medos. O que a gente precisa é acolher esse medo, né? Acolher, assim, validar que existe um medo, mas aí você abraça essa criança, olha nos olhos dela, diz pra ela que você tá aqui com ela, que ela sempre pode contar com você, que ela pode se sentir segura, né?
com você, que você está ali para apoiá-la e ajudá-la, que você vai estar sempre junto, porque a criança vai desenvolvendo essa habilidade de lidar com esse medo e vai se sentindo seguro o suficiente de que os pais vão e voltam, vão e voltam. Muitas vezes, quando isso intensifica, a gente chama de ansiedade de separação, né? Que é aquele medo da criança de os pais nunca mais aparecerem. E aí, quanto mais você vai mostrando, vai lidando com isso dessa forma, vai reconhecendo que existe esse medo, mas que você tá sempre ali, elas vão se sentindo mais seguras e aliviando esse medo do abandono. Elas vão entendendo que você tá ali do lado delas e que sempre você vai pro trabalho, você vai para algum lugar, mas que você vai voltar, que elas podem contar com você. E você pode ir deixando claro toda vez isso, e abraçar, e acolher, e dizer que você está sempre do lado dela. Outro medo que as crianças têm é o medo da impotência, né? E que nós adultos muitas vezes ainda temos. De medo de uma situação que você não tem controle, que você não sabe o que fazer, que você não sabe como lidar. Mas a gente não pode proteger, não é possível nós protegermos os nossos filhos de todos os medos, de todas as situações, né? E mesmo se a gente tentasse isso, o que acontece? Muitas vezes, aquilo que eu falei, a criança, ela tem uma imaginação muito fértil, ela constrói os próprios medos, ela constrói os monstros na cabeça dela, né? Ela constrói aquele monstro do escuro, e aí o que acontece? Isso não é ruim, porque da mesma forma que ela constrói isso, ela também constrói habilidades para enfrentar esses monstros, para vencer esses monstros, e isso ajuda elas a lidarem com sentimentos de impotência e vulnerabilidade e a construírem um nível de segurança, de capacidade. Eu sou capaz de enfrentar esse monstro, eu sou capaz de vencer esse monstro, de destruir ele. Então, a gente ajuda a criança nesse processo, né? A transformar e destruir esse medo. Muitas vezes a gente pode perguntar para a criança: o que você precisa para você transformar esse medo em algo bom, em um monstro do bom? Ou o que você precisa para destruir esse monstro? Porque às vezes o que a criança precisa é um superpoder, né? É um amuleto, é algo que vai vir fazer por ela, ou é algo que ela mesma vai ter. Ah, eu preciso ter. Adoro coração. Eu preciso ter um superpoder. E aí a gente ajuda a criança nisso. Muitas vezes a gente ajuda a criança a construir um super-herói. Algumas vezes eles gostam muito de determinado super-herói e eles querem ter o poder do super-herói. E aí a gente desenha, né? E esse poder do super-herói vai lá e destrói esses monstros do medo. Isso ajuda muito a lidar com a criança, com essa fantasia desse medo de impotência, né? De que algum monstro vai vir tomar conta dela, levá-la para longe dos pais, ou enfim, algo ruim vai acontecer. Então, para lidar com o medo da impotência, a gente pode fazer essas coisas, dar poder para a criança. E na fantasia, a criança se empodera e dá conta de lidar com os medos. Medo do escuro. Então, o medo do escuro é um dos medos mais presentes, né? Tá? Tem adultos e tem crianças, mas é o medo mais presente. Oi, Chilene! Então, o medo do escuro é um dos medos mais presentes entre as crianças, por causa dessa questão fantasiosa, né? De que, no escuro tem monstro, no escuro, quando fica escuro, eu começo a imaginar que, o guarda-roupa é um monstro, aquele móvel é tal bicho que vai me comer. A gente constrói isso. Eu mesma, quando eu falo, até os 14 anos eu tinha medo escuro, eu tinha medo porque eu morava numa casa de janela, né? De janela de madeira. E aí tinha aquelas frestas, então, e o poste da rua de luz, a luz refletia dentro da minha casa e tinha uma árvore. Então a luz refletia na árvore e a sombra da árvore refletia dentro do quarto. E aí, vira e mexe, balançava. Então eu deitava na cama e eu via na parede aquelas sombras e as sombras se mexiam.
E eu jurava que era monstro. Tinha vez que eu chorava pra dormir com a minha mãe, eu tampava a cabeça, sabe? Foi muito difícil pra mim. Até que um dia, ninguém me contou, ninguém me ajudou, minha mãe não fez isso por mim. Um dia eu descobri que era simplesmente a sombra da árvore. E aí nunca mais eu tive medo do escuro. Então, medo do escuro é muito essa questão. E o que a gente pode fazer quando a criança tem medo do escuro? Não é falar, não, deixa de bobeira, ou fazer a criança, obrigar a criança a ficar lá no quarto escuro. Não, vamos ser mais acolhedores. Vamos dizer para a criança como que você acha que pode te dar mais conforto e segurança para você que dormir no seu quarto, para você lidar com esse medo. Muitas vezes é uma luz acesa, é a porta aberta que você deixa do quarto, sabe? É um abraço carinhoso, é uma história que você lê. Eu já fiz aqui no consultório assim. Vocês podem fazer em casa também. A criança veio, e aí o que a gente faz? A gente pode sentar, eu sentei com ela, segurei na mão dela, e aí eu falei pra ela assim, olha, eu vou desligar a luz, e nós vamos ficar aqui alguns minutinhos com a luz apagada. E aí você pode segurar na minha mão, eu tô aqui do seu lado. E se você quiser acender a luz, você pode me pedir que eu vou acender a luz na hora que você quiser, mas eu vou estar aqui o tempo todo com você. Primeiro a criança ficou assim, tia Hanna, mas na hora que eu quiser, pode acender a luz, então você vai acender? Eu falei, vou. E aí eu desliguei a luz. Aí, rapidinho, acende a luz? Aí eu acendi. Aí eu falei, olha pra tudo, vamos olhar. A gente pode fazer de novo? Ela, mas eu tô com medo. Aí eu falei, o que pode acontecer no escuro? Ah, não sei. Falei, já aconteceu alguma coisa com você no escuro? Isso é importante a gente perguntar. Não, nada. Alguém já entrou no seu quarto escuro? Não, ninguém. Alguma coisa já fez alguma coisa com você no escuro? Não. Você já ouviu falar se alguém já morreu no escuro? Também não. Tem uma criança que eu nem sabe. Morrer no escuro? Nunca ouvi falar. Falei, nem eu. Falei, então vamos apagar de novo a luz? E eu tô aqui de novo, segurando a sua mão. E aí nós apagamos novamente a luz e aí ela conseguia ficar mais tempo. Aí ela ficava assim, pode acender agora? Eu falei, só vamos tentar ver se a gente consegue enxergar aquela cadeira no escuro. Aí ela, mas o que é aquilo do lado da cadeira? Eu falei, é o frigobar, você tá vendo então? Ela, é o frigobar, tia? Eu falei, Aí eu falei, eu vou acender a luz só pra você ver. E aí a gente faz esse processo. Até porque quanto mais tempo a gente fica no escuro, a gente vai se adequando e a gente vai enxergando as coisas no escuro. E largando de criar fantasia do que monstro que é no escuro. E aí, à medida que quanto mais vai ficando, aí depois foi ficando engraçado, porque a gente tentava adivinhar o que era aquilo que estava no escuro. Ah, é a cadeira. Ah, é a planta. Ah, é o brinquedo. E aí o escuro começa a não ter esse significado tão ruim, tão negativo, né? Então, assim, a gente pode usar dessas habilidades para ajudar a criança nesse processo e não ignorar ou desqualificar o medo da criança ou dizer, você tá muito grandinho para ter medo. Isso só piora a situação, porque a criança se esforça, mas aquele medo ainda tá ali, ela tá, né? Demais. Depois, gente, no final eu vou ler as perguntinhas, tá bom? Só para eu não perder o raciocínio aqui, né? Outro medo que a criança tem, medo de pesadelos. Eu atendo muitas crianças que não conseguem dormir no próprio quarto porque, não, tia Hanna, eu tenho pesadelos. Muitas vezes esses pesadelos vêm por coisas que as crianças assistem na TV, né? Aquele jornal, aquelas séries, aquelas coisas terríveis que a criança assiste, então ela começa a ter medos. Alguns vídeos ou jogos, igual Momes, Baldes, tive até crianças com esses medos dessa boneca e do banheiro, inclusive adolescente. E então, assim, por estar vivenciando, vendo isso, escutando, ouvindo essas coisas, começa a desenvolver esses medos. E
o medo é do pesadelo, de sonhar sendo perseguido por um desses bichos, por um desses monstros, por uma dessas coisas. Então, não durma no meu quarto, porque eu tenho pesadelo e aí eu tenho muito medo. Da mesma forma, a gente tem que validar e reconsiderar o pesadelo. Porque o que é o pesadelo? O pesadelo para nossa mente, sonho, pesadelo, é como se a gente estivesse vivendo aquela situação. Então, nosso cérebro ele não entende que não é real ou aquilo que você está sonhando. Ele entende que é real, tanto que muitos sonhos na gente, ou pesadelos, disparam sentimentos e sensações físicas, de tão real que o nosso cérebro acredita que ele trabalha para nos dar alertas e sinais de que está acontecendo alguma coisa, que você está em perigo. Então, a gente acolhe esse sentimento da criança, dos pesadelos, e a gente começa, depois que a gente abraça essa criança, que muitas vezes ela acorda chorando, ela acorda com medo, então a gente acolhe esse sentimento, põe essa criança no colo, dá um abraço, acalma essa criança, e depois que essa criança estiver calma, tranquila, você pode explicar para ela que aquilo foi só um sonho, que não existe, que não é real, que não é verdadeiro, que tá tudo bem, que ela tá ali segura com você. Sabe? Ao invés de dizer, não, liga pra isso não, agora já tá aqui, você já acordou, é outra coisa. Não, acolhe esse sentimento, porque na hora é o que tá sentindo, e depois você vai explicando que aquilo não é real, que aquilo não é verdadeiro, que ela tá segura agora, que você está ali pra protegê-la, né? E aí a criança vai se sentindo mais confiante e confortável. Uma orientação é evite expor a criança a filmes de terror, a jogos de terror, a histórias de terror. Muitas vezes os colegas contam pro outro, né? Tinha um menino de 5 anos aqui que o colega que contou uma história de terror pra ele e ele não conseguia mais dormir no quarto dele. E aí a gente foi ter que trabalhar essa questão toda. Então, às vezes até mudar a história, né? Contar uma história que confronta com aquela história, contar uma história de alguém que conseguiu ter um amuleto, alguma coisa, que foi lá e venceu o monstro do pesadelo, né? Isso é muito legal, porque a criança, ela vai dormir, às vezes ela pode até levar, mãe, a gente pode perguntar, o que você quer levar para você quando você for dormir na sua cama, que vai te ajudar? Se esse pesadelo vir, vai ser seu amuleto, tal coisa. Porque isso ajuda a criança, dá força para ela, empodera, e ela realmente acredita que tem um amuleto ali protetor, né? A gente pode também fazer uma oração, rezar pro Santo Anjo do Senhor, né? O protetor e guardador. Isso vai ajudando a criança. E você pode perguntar para ela o que ela precisa para ela conseguir lidar com esses pesadelos. O que ela precisaria? Se é um superpoder, se é um amuleto, se é o urso de pelúcia, se é a cobertinha do pai ou da mãe, se é simplesmente deixar a porta aberta. A gente já vai ajudando isso. Ou então a gente usar essa parte lúdica de conta. A criança conta aquele pesadelo. E aí você inventa uma história parecida com aquele pesadelo em que a criança venceu, né, o monstro do pesadelo, a situação do pesadelo. E aí isso é muito legal, porque a criança se empodera, porque ela é muito na fantasia. A criança fica muito na fantasia e na imaginação, e isso ajuda bastante. Tem até alguns livrinhos, né? Tem até esse livrinho aqui do medo, que eu gosto muito. Eu tenho mais outros 2 estão emprestados. E esse aqui é Quando Sinto Medo, e é muito legal que ele conta, né, no livrinho, as situações que ele sente medo, o medo do escuro, aí ele imagina no escuro uma coisa, e aí depois lá na frente, o que é? É simplesmente as roupas amontoadas no lugar. Então, às vezes eu conto essa historinha aqui pra criança, e ela fala, nossa, é mesmo, né, tia Hanna, no escuro não tem isso não. Às vezes a gente só imagina, e é isso mesmo. Né? Então, medo dos pesadelos. O outro medo que algumas crianças já não são tantas, mas tem tido bastante aqui no consultório, é medo de que algo ruim aconteça, assim, medo de ser assaltado, medo de ladrão entrar na sua casa, medo de tiros,
medo de grito, medo de acidente. Então, eu já atendi algumas crianças com esses medos. Alguns desses medos, algumas crianças que eu já atendi, elas realmente passaram pelo trauma de ter sido assaltada e de ter sido assaltada no carro, ou de ter entrado ladrão na sua casa. Então, quando for assim, quando o trauma for nesse nível, muitas vezes é necessário buscar o acompanhamento psicológico para trabalhar esse trauma, né? Uma psicoterapia para trabalhar esse trauma de forma mais profunda, que foi um dos casos que aconteceu aqui. A criança, ela não conseguia dormir no próprio quarto, porque entrou ladrão na casa, eles não estavam em casa, mas quando chegou, estava a casa toda revirada, tinha levado os móveis, levado televisão, e aí ela ficou tão impactada, entrou em choque, e toda vez que ia chegar em casa ela começava a chorar, porque ficava com medo que tinha algo lá, não conseguia dormir no próprio quarto. Até você ver tanto que a imaginação, para vocês entenderem, tanto que a imaginação da criança vai longe, que ela imaginava, nem tomar banho, ela tomava banho sozinha, porque ela imaginava que poderia um ladrão entrar pela janelinha do banheiro. Então, assim, eu trabalhei com essa criança usando uma técnica que eu chamo MDR, né, que a gente estimula a nível cerebral, e nós fomos fazendo desenhos que iam solucionando essas coisas. Então, muitas vezes a gente pode pedir para a criança desenhar aquele medo dela e desenhar algo que possa protegê-la. Às vezes você pode pedir para ela, que tal você fazer um escudo protetor que protege sua casa? E também desconstruindo essa ideia. Eu perguntava para a criança, tem como uma pessoa passar na janela do banheiro? Aí ela ficava assim, é pequena, né, tia Ana? Eu falei, uai, lá do meu banheiro é pequena. E tem grade, lá no seu tem grade? Ela, o meu é pequena e tem grade, não tem como entrar. Aí, então, se não tem como entrar, eu perguntava para ela, tem como você passar pela janela do banheiro? Não, tia Ana, não tem como eu passar pela janela do banheiro, é pequena, apertada. Eu falei, se não passa uma criança, também não vai passar um adulto. Aí eu falava, o que mais que a sua casa tem? Lá em casa tem alarme, lá em casa tem cerca elétrica. Então a gente vai ajudando a criança a construir essa ideia de segurança. Você pode dizer, como que é a nossa casa? Tem isso, tem aquilo outro. Então, todas essas coisas para a criança ir começando a falar assim, não, mas então isso que eu tô construindo na minha cabeça, não é tão dessa forma. Lógico que pode acontecer essas coisas, pode acontecer da gente ser assaltado, pode sim. Mas a gente tem que transmitir para a criança o máximo de segurança possível. E aí a gente tem que ir provando, porque muitas vezes a criança tem um monte de perguntas. E aí elas perguntam, não, mas e se isso? E mais aquilo? E mais aquilo outro? E aí você vai falando, mas a casa, olha, eu passo a chave 2 vezes. Essa criança fala assim, mas se eu ficar lá no meu quarto, o ladrão entrar, o ladrão vai me levar. E meu pai e minha mãe não vai me ver, não vai ver que vai me levar. E aí a gente foi desconstruindo essa ideia, que a casa era toda protegida, que qualquer barulho dentro... Aí o pai e a mãe falou, não, qualquer barulho aqui dentro, a gente vai ouvir. De jeito nenhum, isso não vai acontecer, para a criança se sentir segura e acolhida nesse processo, né? E então, mais outro medo que a criança tem, além desse medo, né, de ladrão, de tudo, é medo dos pais separarem. Na verdade, gente, na minha experiência profissional, eu fui perita de família durante 12 anos. Tem 2 anos que eu não sou mais, que eu larguei essa atividade. Porque eu acho que eu cumpri o meu papel e minha missão nesse processo, dei o que foi possível de mim, e aí eu não trabalho mais com isso. Mas eu atendo muitas crianças, filhas de pais separados, até porque essa é uma realidade que está muito presente atualmente. E a criança, ela tem muito medo dos pais separarem. E uma das questões é que elas se sentem culpadas pela separação dos pais e um desejo imenso e constante dos pais estarem juntos. Então, é tão interessante nas brincadeiras assim de crianças de pais separados, elas colocam, na maioria das vezes, não são todos, né? Mas na maioria das vezes elas colocam os pais juntos, sabe? Então os pais moram na mesma casa, convive, brinca. Então assim, é um desejo delas
que esses pais tenham uma amizade, sabe? Eu já ouvi de crianças falarem assim, meus pais são separados, mas eles pelo menos poderiam ser amigos. E quando fala isso assim, me dá aquela dor no coração. E aí eu, como mediadora também familiar, sempre convido os pais, tento intervir, mediar para que, né, que é possível ser feito assim. Existem filhos ali que precisam deles. Então, medo dos pais separarem, eles existem, principalmente se as crianças vivenciam brigas dos pais. Muitas vezes os pais nem se separam, mas vivem sempre em conflitos, em brigas, em desentendimentos. Então elas vivem aflitas e receosas que a qualquer momento o pai e a mãe não vão viver juntos e elas vão estar ali, abandonadas na vida. Oi, Paola! Já estamos quase no finalzinho, mas seja bem-vinda. Depois você volta lá pro começo. Então, assim, essas crianças, elas têm esses medos. O importante e o ideal, né, é os pais não brigarem na frente dos filhos. Ou não ir pro quarto e gritar também, e o filho tá lá na sala, aos berros. Né, que a criança tá lá aflita. E muitas vezes a criança se sente responsável por essas brigas, se sente culpada, fica pensando, foi porque hoje minha mãe teve que pedir 2 vezes para eu tomar banho, aí hoje minha mãe tá brigando com meu pai. Foi porque hoje meu pai falou para eu vestir a roupa e eu demorei, e agora ele tá brigando com a minha mãe. Entende? Então é um peso muito grande para essas crianças ficarem no meio disso. Então evitar essas brigas, esses conflitos em que a criança pode participar, pode escutar, pode se sentir responsável, pode tentar consertar, ou mediar, ou amparar os pais. É um peso muito grande para uma criança ter que amparar adultos, sendo que é os adultos que têm que amparar e apoiar os pais, não são as crianças. Então, que esses pais comecem a tomar consciência desse cuidado. A gente precisa aprender a resolver conflitos sem gritos, sem brigas, sem discussões. Quando a gente está alterando o humor, a raiva, a gente pode pedir, eu preciso de um tempo porque agora não é o melhor pra gente conversar. Eu vou dizer coisas que eu não gostaria pra você e acho que você também vai dizer coisas que não gostaria pra mim. E além disso, tem nossos filhos que a gente deve respeitar, além de nós mesmos, eles também, né? E dar um tempo e sair do lugar, porque depois que a gente esfria a cabeça, a gente consegue achar uma solução melhor para a situação. E se de todo caso, Hannah, foi inevitável, a gente teve uma briga, a gente não conseguiu, não sei o que, lá na frente dos meninos, você quer isso e aquilo. Uma solução que eu sempre orientei tenham uma solução reparadora para a situação no momento que ela ocorreu. Se acontecer um desentendimento, eu falei pra você passar na padaria pra comprar o pão e você não comprou, você não se importa, você não tá nem aí, eu que faço tudo, eu que faço, você não me reconhece, enfim, seja qual for o motivo, né, do desentendimento, se ele acontecer, se o conflito acontecer, que tenha logo em seguida uma solução reparadora diante das crianças também, como me desculpa, né, como um abraço, um sinto muito, um sorriso, um carinho, para que a criança não se sinta responsável com isso e não vá depois ficar remoendo qual foi a minha responsabilidade, o que eu preciso fazer para reparar a situação, porque não é uma situação que ela precisa reparar, na verdade somos nós, os adultos, tá bom? Então, um dos medos da criança é que os pais se separem. E eu confesso que tem muitos adultos aqui no meu consultório que já me disse assim, Hannah, eu nunca quis que os meus pais se separassem, se eu pudesse eles nunca teriam se separado. Então esse é um trauma até para adultos, é algo que nem os adultos desejam. Então é um desafio muito grande, uma separação na vida de uma família, né? E aí pensa assim, se tem brigas constantes, às vezes nunca se separam, mas se toda semana a criança tem a sensação que os pais vão separar, olha que mal-estar, que sentimentos ela vai alimentando dentro dela e como que ela vai se desenvolver dentro desse meio, né? Por fim, e não menos importante, medo da morte, né? Muitas crianças têm medo da morte
por ter experienciado a morte tão próximo delas. Como eu disse, a morte de uma mãe, a morte de um pai, a morte dos avós, a morte de alguém muito próximo, irmão, tio, a morte de animais, né? De animais de estimação. Então a gente deve considerar, acolher essa tristeza dessa criança, mesmo com os animais de estimação, a plantinha, o peixinho. Esses dias a minha paciente perdeu o gato e, nossa, foi muito choro, uma sessão de muito choro, mas de muito acolhimento. Você pega no colo, você acolhe, você deixa chorar, né? Você diz que entende, porque realmente a morte é doída, é uma separação, um rompimento, é um não ver nunca mais. Eu costumo dizer assim que a gente podia ter pelo menos um telefoninho, né, gente, lá de cima, aqui pra baixo, pra gente falar, pra gente conversar. Eu até me emociono com isso, porque eu me lembro, assim, dessa criança que eu tô atendendo ainda e que ela perdeu a mãe, e como ela traz essa dor dela tão presente, como ela traz assim que essa mãe poderia estar aqui cuidando dela, acolhendo ela. Seria muito mais fácil se a gente tivesse um telefoninho, né? Eu até compartilhei isso com ela e foi um momento que ela riu, falou: nossa, tia Hanna, pensa se a gente pudesse saber como que tá lá em cima, o que tá acontecendo, né? O que a minha mãe tá fazendo? E não tem. A morte é o fim, né? Pelo menos até onde a gente sabe dessa vida aqui. Então a gente tem que acolher a criança que passa por esse processo, dar esse colo, permitir essa tristeza fluir, aparecer, vir, então dar o ombro. E seja qualquer perda, é uma perda, e a gente tem que validar isso que acontece e deixar que o luto, ele vem. Às vezes passa 2, 3 semanas, às vezes passa mais tempo, mas a criança precisa desse tempo, desse luto, para fazer todo esse ritual da passagem, né, de vida e morte. Outras vezes a criança tem medo da morte sem ter vivenciado ou experienciado essa morte de forma real, né? Não morreu nenhum gato, não morreu nada, mas ela começa a ouvir sobre morte, ela começa a escutar, né? Morreu, né, o parente do coleguinha da escola, a mãe contou que a mãe da amiga morreu, e aí ela começa a ficar curiosa sobre o que é a morte. E quando começa a surgir as perguntas sobre morte, eu sempre digo assim, a gente tem que ser o mais honesto possível e a gente responder aquilo que a criança quer saber sobre a morte, né? O que acontece quando a gente morre? E aí cada pessoa às vezes usa da sua crença, usa do que acredita para explicar isso, esse ritual de passagem. Então cada um usa o que for melhor, mas que a gente explica que é o fim dessa vida aqui, né? Que aqui acabou, mas que a gente vai sempre ter essa pessoa no coração. Aí a gente lembra daqueles momentos legais. Até com gato eu fiz isso. Quais foram os momentos legais com gato? O que você mais gostava de fazer? Eu gostava de brincar com gato assim, assado. E aí a criança vai trazendo também essa dor. Quando é um medo, só de ouvir, a gente explica também essa morte, a gente explica que tudo. Tem um livrinho que é bem legal, que fala assim, que da passagem, né? Como que são as pessoas, como que é a passagem da vida, como que são as plantas. Primeiro é uma semente, aí desenha a semente, depois é uma plantinha, depois vira uma árvore, depois dá fruto, depois morre. E a gente é um bebê, depois você vira criança, vira adolescente, vira adulto, vira velhinho e depois morre. Então a gente pode explicar de uma maneira simbólica, né, e lúdica para a criança sobre essa morte, e deve acolher isso, né, sendo honesto com as dúvidas, não acobertar, não fingir que é nada, porque senão você também tá tampando para a criança tudo isso, e uma hora ela vai precisar lidar com isso e ela não vai saber lidar, né?
Uma coisa que as pessoas me perguntam, acho que eu disse aqui no início, quando morre alguém, a gente deve levar a criança ou não? Olha, acho que depende muito da criança. Tem crianças que já verbalizam, né, que eu quero ir, ou então eu não quero ir. Se a criança quiser ir, não impeça não, permita ela ir, permita ela fazer esse ritual de passagem, né, de ver a pessoa dentro do caixão, de ver a pessoa indo. Talvez não é necessário ir lá ver, colocar dentro do buraco e tudo, mas a criança vê aquela pessoa no caixão e tudo, às vezes é importante para ela. Às vezes é importante ela segurar a mão dessa pessoa, ela dizer alguma coisa que ela precisava dizer. Essa criança de 6 anos que eu atendi, na sessão que eu me emocionei muito com ela, é porque ela queria. Ela não foi no velório, ela queria ter ido, ela queria ter dito coisas para a mãe dela que ela não disse. E aí nós fizemos em forma de desenho, ela, a mãe dela, e ela dizendo tudo o que ela gostaria de dizer para a mãe dela, né, que ela não conseguiu dizer. Então, foi muito bonito esses rituais. É triste, é doído, mas é bonito porque é a passagem mesmo da vida. E é isso. A gente, o medo da morte, acho que o medo da morte, a maioria de nós adultos também temos medo da morte, temos medo de falar da morte, temos medo de lidar com isso. Tem um questionário aqui que alguns adultos preenchem para mim, né, que fale dos seus medos, e medo da morte está em 95% deles. E é um tabu ainda pra gente, mas quanto mais a gente fala, a gente entende, é um processo mesmo da vida. A gente não tem que ficar sofrendo todos os dias, um dia eu vou morrer, um dia algumas pessoas vão morrer, mas a gente tem que acolher isso, porque é um ciclo, né? E tudo tem um fim. Então, acho que falei sobre todos os medos, né? E é importante entender que o medo, ele é saudável na medida que a intensidade é pequena e que ele é natural da vida. Então, nós vamos sentir medos, e cada fase da vida, medos diferentes, intensidades diferentes, mas que a gente tá aí para ajudar as crianças e a nós mesmos a enfrentar nossos medos, a acolher os nossos medos, a reconhecer aonde a gente tem medo e qual apoio que a gente precisa, qual que é às vezes também pra gente o superpoder que a gente precisa ter, né? Às vezes a gente pode ajudar a criança também falando pra ela, se ela tem medo disso, fazer um desenho, fazer um escudo protetor, sabe? Com luz, com tudo, e esse escudo protetor, nada pode entrar e atingi-la, assim como a gente pode fazer com a gente mesmo. Isso funciona muito, tanto com adulto quanto com criança. Um escudo protetor que me protege, né, das coisas ruins, me protege de tudo. Então, assim, eu me sinto aqui dentro desse escudo protetor, segura e confiante. Gente, então foi isso. Muito obrigada. Hoje foi ótimo, ajudando a lidar com os medos.